A roleta russa do álcool. Nossa equipe mostra como são as disputas em que jovens desafiam uns aos outros a beber mais. Foi numa competição assim que um estudante morreu depois de consumir dezenas de doses de vodka. Nós falamos com família, estudantes e especialistas para entender de que maneira o álcool pode levar à morte e por que tantos jovens se arriscam dessa forma. Essa é a nossa reportagem da semana. Uma competição arriscada, onde a principal regra é beber. Muitas vezes, beber até cair. Foi numa competição parecida que, na semana passada, 6 estudantes entraram em coma alcoólico. Um deles, Humberto Fonseca, de 23 anos, morreu a caminho do hospital. Todos estudavam em Bauru, no interior de São Paulo. A cidade, que tem dezenas de faculdades, é considerada um polo universitário e abriga milhares de estudantes de várias partes do Brasil. Muitos moram em repúblicas, casas alugadas onde os moradores dividem todas as despesas. Nos intervalos dos estudos, os jovens costumam se reunir em chácaras e sítios da região. Como na semana passada, quando pelo menos 2.000 alunos participaram de uma festa chamada Interreps, uma competição entre repúblicas. O evento começou com uma gincana para arrecadar alimentos e agasalhos. E terminou no sábado com uma festa. No convite, a promessa de bebida à vontade. E desta vez, as provas premiariam quem bebesse mais. A festa aconteceu nesta chácara que fica na periferia de Bauru. Aqui dentro ainda estão guardados os litros de cerveja que foram consumidos durante o evento. Só aqui existem pelo menos 200 caixas de cerveja. Do lado de fora é o lugar onde acontecia a competição chamada Circuito Alcoólico. Aqui onde está essa faixa, com o nome do evento, Integração das Repúblicas Bauru 2015, é o lugar onde estava a mesa e a disputa consistia no seguinte: a cada 1 minuto o participante tinha que beber um copinho como esse, cheio de vodka. Este copinho tem capacidade para 50 mililitros, ou seja, se chegasse ao fim da prova, depois de apenas meia hora, cada estudante teria bebido o equivalente a 1,5 litro de vodka. Estas imagens gravadas com um celular mostram os participantes durante a competição. O sinal sonoro é a deixa para virar o copo de vodka. O rapaz que levanta os braços e comemora mais uma rodada é o estudante de engenharia elétrica Humberto Fonseca, conhecido pelo apelido de Lombadinha. Shot por minuto. Logo depois que estas imagens foram feitas, muitos começaram a passar mal. Seu Valdemir, caseiro da chácara, viu como tudo aconteceu. O resto fica tudo pra lá. Porque eu via gente ali carregando outro, tinha aquela ambulância ali, pequenininha, né? A ambulância a que o seu Valdemir se refere tinha sido contratada pelos organizadores da festa. De acordo com o delegado que atendeu a ocorrência, ela não tinha equipamentos adequados para socorrer os estudantes. As pessoas que começaram a passar mal repentinamente por causa dessa competição iam até essa ambulância, que é o que tinha de suporte, recebiam um copinho também de café de 50 ml com chá de boldo, pedia para que se sentasse, esperasse melhorar e vomitasse. Quando se sentiu mal, Humberto foi levado para a ambulância e recebeu a dose de chá de boldo. Como ele não melhorava, foi agravando cada vez mais. Foi insistido, ele foi colocado nessa ambulância. Quem foi atrás com ele nesse veículo foi o amigo dele,
o motorista e até a enfermagem foram no banco da frente. Não foi prestado qualquer pré-atendimento para ele, qualquer suporte de vida, nada. Durante o transporte, como ele estava sem um suporte, ele parou de respirar e veio ao óbito. Humberto estava no 4º ano da faculdade, prestes a se formar engenheiro elétrico. Além de Humberto, outros 15 participantes da festa foram levados para hospitais da região. 6 entraram em coma. 3, em estado grave, tiveram de ser entubados e transferidos para a UTI. A última a ter alta foi Gabriela Alves Correia, de 23 anos, estudante de Relações Públicas na Unesp. Gabriela deixou o hospital na quinta-feira. A família não quis gravar entrevista, mas numa carta, os pais da aluna fizeram uma denúncia. Os ingressos da festa teriam sido vendidos dentro da Unesp de Bauru. O diretor da Faculdade de Engenharia diz que se isso realmente aconteceu, foi sem o conhecimento da universidade. É proibido a divulgação, é proibido a venda de ingressos. A festa aqui em Bauru, onde o estudante Humberto Fonseca morreu, segue um modelo cada vez mais popular entre os jovens brasileiros, o chamado open bar, quando a pessoa paga pelo ingresso e bebe o quanto pode ou o quanto aguenta. O risco, segundo os especialistas, é ultrapassar nestas festas o limite de resistência do organismo até chegar ao que eles chamam de dose letal. O doutor Anthony Wong é uma das maiores autoridades do país em toxicologia, ciência que estuda os efeitos de substâncias nocivas ao corpo humano. O médico explica que 4 doses de bebida destilada, como uísque, vodka ou cachaça, já são suficientes para a pessoa ficar embriagada. A partir daí, não apenas o cérebro, mas o organismo inteiro começa a sofrer danos. A partir da 7ª dose, a pessoa não consegue mais ter raciocínio correto. A partir de 10ª dose de a bebida destilada, a pessoa já fica sonolento e ele apaga. E a partir de 15 doses, está certamente entrando na fase de coma. Coma significa risco de morte, porque o organismo perde a capacidade de regular sozinho funções básicas como pressão, temperatura e respiração. O paciente pode ter uma parada respiratória. Por falta de oxigênio, o coração para de bater e todos os outros órgãos entram em colapso. O Dr. Wong acredita que foi isso que aconteceu com Humberto. Em apenas meia hora, ele teria tomado de 25 a 30 doses de vodka. Metade disso já teria causado a coma. O que aconteceu com ele? Por que não entrou em coma antes? Porque ele tomou tão rapidamente, um atrás do outro, que não teve tempo de estar no coma. Porque quando ele entrou em coma, ele já entrou, colapsou e já provocou a morte dele. Na internet, é fácil encontrar flagrantes de estudantes que passam mal em festas universitárias regadas a álcool. Os vídeos são divulgados pelos próprios participantes. São as chamadas maratomas, com M, uma referência às maratonas esportivas, mas nas maratomas as provas são intercaladas com doses de álcool. Vence quem consegue resistir às rodadas de bebida e chegar ao final da prova. Repare nessa corrida. Jovens tomam a primeira dose de vodka na largada e saem pelas ruas. Eles param em estações de reabastecimento, tomam outras doses durante a corrida. Já embriagados, continuam bebendo e
se arriscam entre os carros. Essa maratoma foi realizada no campus da Universidade de São Paulo. Os participantes bebem copos cheios de vodka com suco. Em outras paradas, latas de cerveja. Em pouco tempo, este aluno começa a passar mal. Para muitos, é difícil entender. Para que beber tanto? Para que arriscar a própria vida por uma suposta diversão? Shot por minuto. Esta psicóloga explica que o jovem, em geral, tem uma combinação perigosa de impulsividade com imaturidade. Uma semente meio que suicida, assim, né? De colocar em situações de perigo e não ter a noção deste perigo, né? Achar que nada vai acontecer, que nada vai ter consequência. Isso é do jovem. Ele não tem um self-control, ele não consegue apertar o botão pare, né? No caso de Humberto, que perdeu a vida numa festa em Bauru, uma triste coincidência. No perfil dele, numa página de relacionamento na internet, o estudante citou a frase de um poeta russo: melhor morrer de vodka do que de tédio. É a busca pelo total prazer, né? Pelo prazer desmensurado. Humberto estudava em Bauru, mas morou a vida toda aqui em Passos, no sul de Minas Gerais. De família tradicional, filho caçula de pais separados, ele era conhecido na cidade como um jovem que gostava de festas, de esportes e que tinha um futuro muito promissor. A família ainda busca explicações para o que aconteceu na festa em Bauru. Estou com 68 anos de idade, eu tenho certeza que, como eu, ele não sabia o risco que ele estava correndo. De maneira nenhuma, o que a televisão mostrou me doeu demais, ele vibrando uma dose que ele tomou. Ele não ia brindar a morte. Esta semana, um laudo extraoficial do Instituto Médico Legal indicou que Humberto teria uma cardiopatia, uma doença no coração. Humberto praticava Muay Thai, uma luta tailandesa. Por isso, a família do estudante se surpreendeu com a informação de que ele estaria doente. E Humberto era um menino, ele lutava, ele preocupava com o físico dele, porque ele não podia perder o cinturão que ele ganhou, sabe? Ele era um menino, ele era muito doce, muito doce. Seu Dalmo, o pai de Humberto, recebeu a nossa equipe em casa. Lembrou que o filho estava acostumado a beber moderadamente. A gente bebe cerveja comum, ele bebia normal, socialmente a gente fala, né? Na hora do almoço tinha cerveja, ele bebia, você tá entendendo? Mas não era o perfil dele de alcoólatra, assim, não. Ele não se conforma com a maneira como o filho morreu. Ele foi um menino que pagou para participar de uma festa, infelizmente, pagou para morrer. Você entendeu? É isso que mais me choca, que mais me deixa deprimido. A Unesp de Bauru criou uma comissão para apurar responsabilidades. A polícia indiciou os organizadores da festa por homicídio com dolo eventual, quando por omissão ou negligência se assume o risco de matar. Os organizadores da festa chegaram a ser presos em flagrante, mas foram soltos, estão em liberdade provisória. O advogado de defesa diz que o que houve na festa foi uma fatalidade e não um crime. Se trata de um cenário de crime, mas na verdade era um local de um evento, de um relacionamento entre 23 repúblicas e mais amigos e convidados, enfim, e que isso acabou tendo desfecho triste, lamentável. O Ministério Público de São Paulo acredita que esses eventos deixaram de ser simples confraternizações de estudantes
e investiga a participação de repúblicas que estariam ganhando muito dinheiro com festas clandestinas. Engana-se aquele que acredita que essas festas, que esses eventos, são confraternizações feitas com despesas rachadas entre os frequentadores. Não é isso. Algumas repúblicas aqui em Bauru viraram grife, eles têm nome, têm marca e são efetivos empreendimentos comerciais não regulamentados. O estudante Humberto foi atraído pela festa e pela promessa de bebida à vontade. Seu Dalmo, pai de Humberto, também estudou fora de casa e morou em república. Talvez por isso não consiga entender nem aceitar a perda do filho. É um sufoco, é um aperto no coração, uma dor na nuca, parece que não respira. Esse sentimento não sei que força que eu tenho para estar conversando, para fazer a minha rotina de vida. Não pode mudar, mas eu vou continuar e vou levar ele em frente assim, a minha vida inteira.